Quando pensamos no Senado romano, pensamos em um ilustre grupo de aristocratas romanos, de alta patente, de famílias romanas antigas e nobres, que defendiam os antigos valores da República Romana. Eles se reuniam na casa do Senado, no Fórum Romano, a Cúria Júlia, como era chamada. Eles debatiam sobre questões políticas do Império Romano e cuidavam da própria cidade de Roma. Eles aprovavam novas leis em uníssono com o imperador, e sempre assumimos que eles queriam o melhor para o Império Romano. E então, quando o Império Romano caiu, os pobres e velhos senadores foram impiedosamente caçados pelos bárbaros malvados, e então eles desapareceram. Essa é pelo menos a versão romantizada do Senado romano que vemos com muita frequência retratada na cultura pop. E se eu te dissesse que a realidade era bastante diferente? E se eu te dissesse que o Senado romano desempenhou um papel crucial na queda do Império Romano do Ocidente e que isso se deveu em grande parte às suas intrigas, corrupção e constante interferência que o Império Romano caiu? A história do Senado romano é longa, e eu já falei sobre a história de mais de 1.300 anos do Senado de Roma, desde a fundação da própria cidade, sob Rômulus, em 753 a.C., até o início do século VII. Então, por cerca de 1.350 anos, o Senado de Roma desempenhou um papel importante na formação da própria cidade de Roma e depois na República, mas muitos pensam que, com a queda da República Romana, o poder do Senado também se esvaiu, e que, na época dos imperadores, essa Assembleia de Velhos era mais tradição do que ter poder real. E sim, isso pode ter sido assim às vezes. Mas, na realidade, muitos imperadores se encontraram com o Senado e emitiram leis juntos. O Senado frequentemente ratificava as leis que o imperador havia proposto. Conflitos com o Senado eram comuns, e alguns imperadores tinham uma posição muito ruim com este antigo e ilustre corpo, às vezes até levando à violência e a execuções de senadores, ou, por sua vez, assassinatos de imperadores instigados por senadores. Foi nos estágios finais da crise do terceiro século que o poder do Senado diminuiu, ou assim é comumente contado. O último imperador a reconhecer a importância do Senado, costuma-se dizer, foi Probus, cuja nomeação foi formalmente aceita pelo Senado de Roma, como nos velhos tempos, porque já Diocleciano, pouco tempo depois, escolheu ignorar o Senado, razão pela qual ele não quis fazer de Roma sua residência, mas escolheu residir em Nicomédia, longe dos senadores romanos, onde eles não detinham nenhum poder, e essa tendência só continuaria ainda mais o modelo de Diocleciano de governar sem o consentimento do Senado. O dominado foi, claro, copiado, porque quem iria querer compartilhar o poder com uma assembleia de políticos, quando se poderia também governar sozinho, incontestável? Uma exceção notável aqui que tem que ser mencionada, e que é, tristemente, muitas vezes esquecida. Foi o imperador Maxêncio, em um tempo onde pessoas como Diocleciano ou Constantino haviam escolhido governar de outros lugares. Ele não apenas permaneceu em Roma, e queria renovar Roma, torná-la novamente a gloriosa capital do Império, adicionando muitos edifícios grandiosos ao seu já impressionante conjunto de monumentos. Mas não, ele também respeitava os direitos do Senado, e frequentemente realizava assembleias lá, perguntando aos senadores suas opiniões sobre certos assuntos políticos e ratificando leis juntamente com os senadores. No entanto, após a morte de Maxêncio, podemos dizer que o Senado também perderia muito de seu antigo poder. E assim, durante o próximo século, poderíamos até dizer, especialmente quando os imperadores agora escolhiam governar a partir de Constantinopla, compreensivelmente, o Senado de Roma quase não detinha mais poder político. Eles apenas governavam a cidade de Roma em si, e o campo imediatamente ao redor. Mas os dias de antigo prestígio político pareciam em grande parte contados. Porém, algo estranho ocorreu. Quando o imperador romano do Ocidente, Valentiniano III, escolheu mover a residência imperial de Ravenna de volta para Roma, no ano de 450 d.C.,
A proximidade do imperador ao Senado revitalizou a importância daquele antigo e ilustre corpo. De repente, os senadores ficaram encantados em ter o imperador novamente por perto no palácio no Monte Palatino, como nos velhos tempos, como nos dias de Maxêncio 140 anos antes, como nos dias de Aureliano 180 anos antes, como nos dias do próprio Augusto 450 anos antes, e assim o poder e a influência do Senado começaram a aumentar novamente. Frequentemente, o imperador consultava o Senado na Cúria Júlia, no Fórum Romano, sobre certos assuntos, e muitas vezes o imperador discursava perante o Senado. Quando Valentiniano III assassinou seu melhor general, Flavius Aetius, naquela fatídica, maldosa e francamente estúpida decisão no ano de 454, ele declarou perante o Senado na Cúria Júlia que Aetius era um traidor do Estado. O corpo de Aetius foi exibido no Fórum Romano para todos verem, assim como nos velhos tempos, e quando mais tarde, por sua vez, Valentiniano III foi assassinado em 455 por Petronius Maximus, é muito provável que Petronius tenha feito isso com a permissão da maioria dos senadores, porque Petronius ele mesmo era um senador e, portanto, membro daquele antigo e ilustre corpo. Não é difícil imaginar que o Senado agora havia chegar o seu momento, que após 500 anos seria capaz de aumentar seu poder novamente, que depois de todo esse tempo um dos seus seria imperador, concedendo assim ao Senado muitos favores e poderes. Porque Petronius ele mesmo era um senador e, portanto, membro daquele antigo e ilustre corpo. Mas nós sabemos como essa história terminou. Mesmo que Valentim III tenha sido um mau imperador, seu assassinato desestabilizou massivamente o Império Romano Ocidental. Havia caos, havia um vácuo de poder. A morte de um membro legítimo da dinastia Teodosiana significava que o novo imperador não tinha legitimidade alguma. Os germânicos usaram essa instabilidade a seu favor, aumentando muito seus domínios, atacando em um esforço conjunto de todos os lados, e então Roma até foi saqueada pelos vândalos como uma consequência direta em 455, vendo o saque mais severo e brutal da cidade, superando o saque de 410 pela sua pura minuciosidade de saque. Esta foi a primeira vez que as ambições do Senado romano significariam a ruína do Império Ocidental, mas certamente não seria a última vez. Alguns anos se passaram e o imperador Majoriano agora estava no poder, jurando restaurar o Império Romano do Ocidente à sua antiga glória e reconquistar as terras perdidas, que o Império Romano do Ocidente havia mantido até apenas algumas décadas antes. E as coisas iam muito bem. Mas os senadores romanos estavam bastante infelizes, porque muitas das leis de Majoriano eram prejudiciais para eles. Majoriano reconheceu os problemas do Estado ocidental e basicamente todas as leis que ele emitiu abordavam questões-chave que o Império enfrentava, e um grande problema era a corrupção. Majoriano reprimiu a corrupção como nenhum imperador antes dele em eras. E muitos, se não a maioria dos senadores romanos, eram bastante corruptos. Eles lucraram massivamente ao reter impostos para seus próprios fins, onde, com bastante frequência, moedas estranhamente pareciam desaparecer, enquanto a riqueza e o tamanho das vilas dos senadores estranhamente continuavam aumentando. E, portanto, não deveria nos surpreender que muitos senadores já começaram a conspirar contra Majorian, mesmo enquanto ele estava em campanha contra as tribos germânicas na Gália e na Espanha. Com grande sucesso, devo acrescentar. E eles escolheram o Magister Militum Ricimer como seu homem de poder preferido. De fato, deve ter havido muitas reuniões entre Ricimer e os senadores de Roma, que temiam que o virtuoso imperador Majorian roubasse suas riquezas ilegalmente acumuladas e suas luxuosas vilas, que muitos deles possuíam no campo perto de Roma. Portanto, não nos deve surpreender que Ricimer se sentiu encorajado, dando o passo para trair o imperador, interceptando-o em Dertona e o matando traiçoeiramente no ano de 461. Também não nos deve surpreender que a escolha de Ricimer para sucessor de Majorian
foi Livius Severus, que não apenas era um membro de alto escalão da aristocracia de Roma, mas sim, você adivinhou, era muito provavelmente também um senador de Roma. Muito interessante, não é? Novamente, o Senado viu sua chance de ter mais uma vez um dos seus como imperador. E de fato, eles tiveram sucesso em sua missão. Mas infelizmente, os tempos eram muito diferentes agora dos tempos da República. O imperador, naquela época, deve ter sido um general habilidoso, sempre na linha de frente, com bom conhecimento de estratégia militar. Um senador romano, tão romântico quanto a noção, provavelmente parecia aos antigos senadores de Roma, que um dos seus agora residiria no antigo palácio dos Césares, no Monte Palatino. Por mais agradável que essa noção possa ter parecido para eles, não fazia muito sentido estratégico em uma época em que Roma estava sendo invadida por bárbaros de todos os lados. E assim, naturalmente, Livius Severus, o velho senador, não conseguiu manter as reconquistas de Majorianos e os germânicos novamente se expandiram sem controle. Pois o que um velho aristocrata romano de Roma poderia fazer para impedir isso? Sem nenhuma experiência militar, especialmente quando o general do Ocidente era um bárbaro chamado Ritimer, que não estava realmente interessado em restaurar o antigo Império Romano, mas que aparentemente estava muito mais contente em apenas defender a Itália. E apenas alguns anos depois, veríamos novamente como as constantes intrigas e interferências do Senado romano levariam a resultados muito ruins para o Império Romano do Ocidente. Podemos supor que o Senado de Roma estava muito insatisfeito quando o imperador romano do Oriente, Léo, enviou um de seus protegidos, um general chamado Antemius, para ser o novo imperador do Ocidente. Eles, é claro, temiam que perderiam seu recém-adquirido poder. Então, não deveria nos surpreender nem um pouco que, quando a guerra civil entre Antemius e Ricima estourou, muitos senadores, na verdade, novamente se aliaram a Ricima contra Antemius, a quem muitas vezes viam como um intruso grego. Naquela época, muitos, se não a maioria dos senadores romanos, eram cristãos, e então as simpatias pagãs de Antemius certamente alienaram os senadores cristãos que então escolheram se aliar a Ricima. Claro, Antemius provavelmente era bastante amado pelos poucos senadores pagãos que ainda restavam, mas podemos supor que eles já eram minoria naquela época, não mais a maioria. E assim, ao escolherem se aliar a Ricima, os senadores deram o golpe fatal no Império Romano do Ocidente. Pois assim que Antemius foi morto na batalha por Roma, no ano de 472, o Senado novamente, junto com Ricima, elevou um dos seus, um homem chamado Anicius Olybrius, ao trono romano do Ocidente. Olybrius era novamente, sem surpresa, membro dos Anicii, uma antiga e ilustre família romana e um senador. Novamente, muitos senadores provavelmente pensavam que era a hora deles brilharem novamente. Mas Olybrius já havia morrido alguns meses após sua elevação, no final de 472, e Ricima também morreu no mesmo ano, e alguns anos depois, também não deveria nos surpreender que, novamente, a maioria dos senadores romanos não se aliou a Rômulus Augustus ou Július Nepos. Não, eles se aliaram a Odoacer. Sim, a maioria dos senadores romanos se aliou a Odoacer quando este general germânico assumiu o poder em Ravenna e depois o jovem imperador Rômulus Augustus. Em um fragmento do historiador romano oriental Maltius, podemos ler que o Senado de Roma escolheu Oroacar, um homem de experiência militar e política, para salvaguardar seus próprios assuntos e determinou que Zeno lhe conferisse o título de patrício e lhe confiasse o governo da Itália. E assim, a chamada queda de Roma foi, ao contrário de muitas representações em filmes, muito feita de acordo com o Senado de Roma. A maioria dos senadores romanos provavelmente estava bastante feliz em finalmente se livrar da posição de imperador romano ocidental. Eles tentaram muitas vezes nas últimas décadas instalar um dos seus no trono romano ocidental e todas as vezes que tentaram fazer isso acabou em desastre.
Talvez eles estivessem bastante satisfeitos com apenas um imperador romano sentado longe em Constantinopla, bem longe deles, para que agora tivessem poder incontestável na cidade de Roma e áreas circundantes. De fato, contraintuitivamente, o poder do Senado agora realmente aumentaria novamente após a deposição de Rômulo Augusto em 476 d.C. Agora não havia mais nenhum imperador em Roma que pudesse contestar o poder deles. Odoaque era um militar, não muito interessado em se envolver nos assuntos do Senado. De fato, agora novamente, os senadores romanos poderiam decidir o que fazer em Roma. Eles enviaram enviados a Odoacer em Ravenna, sempre mantendo boas relações com ele. E eles também enviaram enviados ao imperador romano do Oriente em Constantinopla. Parecia agora como se a estrela deles finalmente tivesse acendido. Mas ao fazer isso, eles causaram danos irreparáveis ao Império Romano do Ocidente, e eles ajudaram ativamente a acabar com a linha de imperadores romanos do Ocidente. Se eles tivessem sido menos egoístas, a posição de imperador romano do Ocidente poderia ter sobrevivido, e então o imperador Justiniano não teria atacado o Ocidente em 536 e nos anos seguintes. E a guerra que então começou, essa guerra gótica, foi o que quebrou o pescoço do Senado romano. Pois o imperador Justiniano temia o Senado de Roma e suas ambições, e rapidamente despojou os senadores romanos basicamente de todos os seus poderes políticos. Portanto, não é surpresa que pouco tempo depois do fim das guerras góticas, o Senado de Roma também desapareceria. Então, a ganância e o interesse próprio do Senado romano não só causaram, em grande parte, o fim do Império Romano Ocidental, mas também realmente causaram uma cadeia de eventos que levariam às guerras góticas e que, por sua vez, acabariam com o próprio Senado romano. E essa história mostra impressionantemente que, muito frequentemente, a ganância e o interesse próprio destruirão as próprias coisas que no início queriam proteger. E assim a história do Senado de Roma no final do Império Romano Ocidental e como sua interferência e intrigas levaram à queda desse Império Ocidental e finalmente a queda do próprio Senado. É uma história que os políticos de nosso tempo deveriam prestar muita atenção. Se você gostou deste vídeo, por favor considere apoiar este canal via Patreon ou YouTube, pois é o seu apoio que o torna possível. Você teria minha mais profunda gratidão. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador Kaiser, Steve Reed. Muito obrigado, Steve Reed, por apoiar o Maiorianos de maneira tão generosa. Eu acho que o próprio Majorian se orgulharia. E claro, agradeço a todos que apoiam o Majorianos. Vocês são incríveis! Para aprender mais sobre quando e como exatamente o Senado de Roma desapareceu,